A exposição da tarde de hoje fica por conta da nossa irmã Anne Karine, que amorosamente sempre contribui com a nossa casa. E hoje a Anne vai falar sobre a mensagem cristã. Que possamos então ouvi-la e compreendê-la, e que a espiritualidade amiga esteja contigo neste momento, te intuindo e te amparando. Uma boa tarde a todos. Saudamos a todos os irmãos aqui presentes, encarnados, desencarnados, e aqueles que nos verão pelas redes sociais. Vamos começar a nossa reflexão de hoje com uma crônica, uma pequena história que foi tirada do livro Alvorada Cristã, psicografia de Francisco Cândido Xavier, através do espírito Neio Lúcio, que tem como título O Juízo Reto. Talvez alguns já conheçam essa história. Ao tribunal de Eliaquim ben Jefeté, juiz respeitável e sábio, compareceu o negociante Jonathan ben Cafar, arrastando Zorobabel, miserável mendigo. Então imaginemos a cena, uma cidade pequena com um juiz, um comerciante respeitável da cidade, arrastando um reles qualquer, um aquém da sociedade. Este homem, clamou o comerciante furioso, impingiu-me um logro de vastas proporções, vendeu-me um colar de pérolas falsas por 5 peças de ouro, asseverando que valiam 5.000. Comprei as joias, crendo haver realizado excelente negócio, descobrindo afinal que o preço delas é inferior a 2 ovos cozidos. Reclamei diretamente contra o mistificador, mas este vagabundo já me gastou o rico dinheiro. Exijo para ele as penas da justiça. É ladrão, reles e condenável. O magistrado, porém, que cultuava a justiça suprema, recomendou que o acusado se pronunciasse por sua vez. Ou seja, ele deu a palavra ao ladrão. Grande juiz, disse ele timidamente, reconheço haver transgredido os regulamentos que nos regem. Entretanto, tenho meus 2 filhos estirados na cama e debalde procuro trabalho digno, pois me recusam sempre, a pretexto da minha pobre apresentação. Realmente enganei o meu próximo e sou criminoso, mas prometo resgatar o meu débito logo que puder. O juiz meditou longamente e sentenciou: para Zorobabel, o mendigo, 5 bastonadas entre 4 paredes, a fim de que aprenda a sofrer honestamente, sem assalto, a bolsa dos semelhantes. E para Jonathan, o mercador, 20 bastonadas na praça pública, de modo a não mais abusar dos humildes. O negociante protestou revoltado: que ouço? Sou vítima de um ladrão e devo pagar por faltas que não cometi iniquidade. O magistrado, todavia, bateu forte com o martelo sobre a mesa, chamando a atenção dos presentes, e esclareceu em voz alta: Jonathan ben Cafar, a justiça verdadeira não reside na terra para examinar as aparências. Zorobabel, o vagabundo, chefe de uma família infeliz,
furtou-te 5 peças de ouro no propósito de socorrer os filhos desventurados. Porém tu, por tua vez, tentaste roubar dele, valendo-te do infortúnio que o persegue, apoderando-te de um objeto que acreditaste valer 5.000 peças de ouro ao preço irrisório de 5. Quem é mais nocivo à sociedade perante Deus? O mísero esfomeado que rouba um pão a fim de matar a fome dos filhos? Ou o homem já atendido pela bondade do Eterno, com os dons da fortuna e da habilidade, que absorve para si uma padaria inteira, a fim de abusar calculadamente da alheia indigência? Quem furta por necessidade pode ser um louco, mas quem acumula riquezas indefinidamente, sem movimentá-las no trabalho construtivo ou na prática do bem, com absoluta despreocupação pelas angústias dos pobres, muita vez passará por inteligente e sagaz aos olhos daqueles que no mundo adormeceram no egoísmo e na ambição desmedida. Mas é malfeitor diante do Todo-Poderoso, que nos julgará a todos no momento oportuno. E sob a vigilância de guardas robustos, Zorobabel tomou 5 bastonadas em sala de portas lacradas para aprender a sofrer sem roubar, e Jonathan apanhou 20 na praça pública, de modo a não mais explorar, sem escrúpulos, a miséria e a simplicidade e a confiança do povo. Essa história, irmãos, nos remete ao entendimento de que há uma grande diferença entre o que nós entendemos por justiça e a verdadeira justiça. Aqui, neste livro, este exemplo é colocado dentro do capítulo intitulado A Lei Divina e a Lei Humana. Esse livro aqui, para quem não conhece, faz parte do livro dos estudos avançados da doutrina espírita. Quando nós chegamos à casa espírita e começamos os estudos iniciais, a gente começa pelo ESD, o estudo sistematizado. Aí temos o ESD 1, o ESD 2, ESD que era chamado Tomo Único, agora é o ESD 3. Depois desse primeiro ciclo, nós passamos para os estudos avançados. São mais 5 tomos, né? Estudo avançado da doutrina espírita. E esse aqui é o tomo número 4. E esse capítulo está exatamente nos explicando sobre a mensagem cristã que começou a chegar ao nosso entendimento com o advento da encarnação de Jesus entre nós. Quando Jesus esteve entre nós há pouco mais de 2000 anos, ele trouxe uma revolução do entendimento do que é Deus e do que é justiça. Lembremos daquela passagem que Jesus nos deixou: amarás teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua consciência, e ao próximo como a ti mesmo. Só o que vem de Deus é imutável. Tudo o que é obra dos homens está sujeito à mudança. A lei dos homens, ela é adequada a um certo povo, a uma certa época, por conta das suas questões estruturais e culturais. E essa justiça muda. Mas a lei de Deus, soberana, é uma só. Somente com o advento da mensagem cristã é que o ser humano passou a compreender a excelsitude das leis divinas, aprendendo ao longo das reencarnações como vivenciá-las em espírito e verdade. Se assim não fosse, quando Cristo esteve entre nós, nós teríamos ouvido a mensagem própria dele e teríamos aprendido a lição. Mas vemos ainda hoje, 2000 anos depois, que muitos ainda não compreenderam, de fato, os ensinamentos que Jesus nos deixou. E por isso que a doutrina espírita é tão importante, porque a terceira revelação, que é o que os espíritos nos trazem, esclarecem os ensinos de Jesus, nos explicam como aplicá-los no nosso dia a dia.
Os ensinamentos indicam o poder renovador dessa mensagem cristã, visto que antes da vinda de Jesus, a humanidade se encontrava mais preocupada em reverenciar Deus por meio de cultos e rituais, sem compreendê-lo efetivamente. Abro um parênteses, não mudou muita coisa no todo da sociedade, mas muitas consciências já despertaram. E é o que eu disse quando eu fiz essa fala no domingo à noite, lá no SEAC, na nossa casa co-irmã de Imbituba, que se nós estamos reunidos num domingo à noite em um templo religioso, seja ele qual for, no nosso caso numa casa espírita, é porque algum despertar de consciência nós já tivemos. E isso mostra que apesar de ainda estarmos num caminho de busca da nossa imperfeição, com muitos vícios, muitas dificuldades, nós estamos no caminho certo. Só que o descobrir essa verdade, o despertar dessa verdade é só o início do nosso caminho. A partir daí nós temos uma longa jornada que vai levar vidas e vidas, ou experiências e experiências de uma vida imortal como espíritos que somos. A passagem que nós lemos do Evangelho também cita que só seremos verdadeiramente felizes quando compreendermos que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Toda a nossa infelicidade, todas as nossas dificuldades estão postas porque nós ainda não vivenciamos as leis divinas na sua plenitude. Diante dos maiores desafios existenciais, é importante estarmos atentos à sabedoria das leis divinas, de acordo com o seguinte conselho que Emmanuel nos dá. Emmanuel foi coordenador espiritual de Chico Xavier, e ele nos diz em um dos seus trechos de fala: certifica-te, sobretudo, de que Deus, nosso Pai, é o autor e o sustentador do sumo bem. Nenhum mal lhe poderia alterar o governo supremo, baseado em amor infinito e bondade eterna. À vista de semelhante convicção, o que te parece doença é o processo de recuperação da saúde. Pequenos dissabores que categorizas por ofensas são convites a reexame dos empeços que te crivam a estrada ou apelos à oração por aqueles companheiros de humanidade que levianamente se transformam em perseguidores das boas obras que ainda não conseguem compreender. Contratempos que interpretas como sendo ingratidão das pessoas queridas quase sempre apenas significam modificações dos desígnios superiores. Discórdia é problema que te pede ação pacificadora. E aqui já falamos dos pacíficos e pacificadores. Desarmonias domésticas, mas não são do que exigência de mais serviço aos familiares para que te concilies em definitivo com o adversário do pretérito. Já falamos algumas vezes sobre isso, né? Nós e a nossa responsabilidade nos grupos familiares. E até mesmo a presença da morte não se define senão por mais uma renovação e mais vida, porque esta morte que se refere é a morte do nosso corpo físico, porque somos espíritos imortais que estamos com um corpo que recebemos de Deus pela bondade divina e que é um instrumento para que possamos passar um período encarnados na matéria, vivendo diversas experiências, entre essas experiências, as famosas provas e expiações. E aqui me lembro, eu já tenho comentado isso nas outras casas, final de semana eu estava vendo o anúncio de um novo filme que está estreando, um filme brasileiro, que conta a história de uma moça que teve câncer, fez um tratamento de câncer. Eu não consigo me lembrar o nome do filme agora, eu tenho que buscar. Mas é um filme que fala sobre perseverança, sobre amor, sobre união. E há uma fala nesse texto
que foi transcrito da própria autora, que foi a portadora do câncer, que é uma frase que se aplica muito para o nosso entendimento. O contrário de morte não é vida. O contrário de morte é nascimento. Porque nós sabemos, espíritos imortais que somos, que nós vamos nascer na matéria, em algum momento nós vamos morrer na matéria. Vida é o que acontece no meio desse período, entre o nascimento, ou seja, entre o encarne e entre o desencarne. E é esta vida com a qual nós precisamos nos preocupar e estar preparados para estes dois extremos, pois sabemos que em algum momento nós reencarnaremos, em algum momento nós desencarnaremos e precisaremos estar preparados para isso. Mas esse advento não é fácil. Nós passamos por muitas dificuldades. E aqui o texto fala um pouco sobre isso, a importância da mensagem cristã para a humanidade. A mensagem cristã nos ensina como vivenciar as leis divinas. E onde é que estão transcritas as leis divinas? Falando especificamente sobre a doutrina espírita, nós podemos abrir o Livro dos Espíritos na parte 3ª, que fala exatamente sobre as leis morais. Estão ali as 10 leis morais descritas, que são um leme ou uma vela que nós podemos alçar para que o vento nos leve para o caminho correto. Então, se nós lermos aquelas leis, se nós as compreendemos e se nós passamos a aplicá-las na nossa vida, com certeza nós chegaremos mais rápido no nosso destino, que é nos tornarmos espíritos puros, que faz parte de uma dessas leis, que é a lei do progresso. Acontece que tem uma segunda lei aí no meio, que é a tal da lei da liberdade, que fala do livre-arbítrio, que é o que nós entendemos como o direito de fazer, de pensar, de sentir aquilo que a nossa consciência diz para que nós façamos. Mas a questão é que nós precisamos ajustar a sintonia da nossa consciência com o divino que existe em nós. O conhecimento de Deus, o entendimento de Deus está guardado na nossa consciência, mas nós precisamos despertar para isso. Ligar a chave. Para aqueles que têm mais de 50, o cair a ficha. Eu falei isso aí uma vez para um grupo de jovens, ficou todo mundo me olhando, eu não sabia o que era orelhão. Nem como é que eu vou entender o que é cair a ficha. Mas é o despertar desta consciência. Então o texto nos diz o seguinte: a mensagem cristã nos ensina como vivenciar as leis divinas, pois para o homem Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. Os espíritos codificadores da doutrina nos explicam que Jesus é o nosso governador planetário. É ele que conduz todas as ações relacionadas ao planeta Terra, desde a sua formação, há pouco mais de 4,5 bilhões de anos. Ele já era o nosso governador planetário. Então, tudo o que acontece aqui é regido pelas leis divinas através da sua coordenação. Nada aí está fora. Aí nós nos perguntamos, se Jesus nos rege, por que ainda temos tantas dificuldades? Porque uma das leis divinas é a lei do livre-arbítrio. Então nós podemos orientar os irmãos, auxiliar. Agora, cabe a cada um fazer o seu processo de melhoramento, de transformação moral, de busca das virtudes, de largar os vícios, ou seja, buscar o amor na sua acepção mais pura.
Sendo Cristo o governador espiritual do planeta, chegará o momento em que todos os habitantes da Terra, encarnados e desencarnados, conhecerão o seu Evangelho, pois ao longo dos séculos os ensinamentos de Jesus têm sido revelados por espíritos missionários que renascem continuamente no planeta com o intuito de encaminhar a humanidade a níveis superiores de aprendizado espiritual. Ou seja, todos os mestres que nós conhecemos de todas as religiões, os profetas, das mais diferentes culturas, apesar de não serem muitas vezes espíritos perfeitos, mas tinham a missão de conduzir um determinado povo a uma determinada época ao entendimento do divino, ao entendimento do bem, da caridade. E todo esse grupo coordenado por Jesus. Hoje ainda temos informação que um grande grupo de espíritos superiores está reencarnando no planeta Terra, mesmo que não necessitassem disso, pois eles já pertencem a esferas superiores, para nos auxiliar exatamente nesse processo. Entre esses espíritos que nós sabidamente recebemos a informação, está, por exemplo, Joana de Ângeles, que hoje é mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco. Então, no momento que Divaldo completar a sua missão e retornar à pátria espiritual, Joana de Ângeles reencarnará no Brasil. E muitos outros espíritos estão sendo conduzidos a diferentes lugares do mundo, como assim sempre aconteceu, para que nós tenhamos uma renovação de entendimento e de padrão energético, para que o planeta Terra consiga completar o seu período de transição planetária. E nesse intuito, também recebemos a informação que todos os espíritos que vivem junto à psicosfera da Terra estão tendo a oportunidade de reencarnar para mais uma chance. Então, é o que se chama de nossa reencarnação chave. Agora, ou vai ou racha, como a gente diz no popular. Ou seja, ou a gente desperta para a consciência de entender que somos filhos de um Pai maior, que vivemos em sociedade, ou seja, vivemos entre irmãos, mesmo que sejam desafetos, que a gente precisa desenvolver benevolência, indulgência, tolerância, aprender a perdoar, fazer um esforço sincero de desenvolver o perdão, fazer o ajuste das nossas faltas, mesmo que sejam muitas, mas a gente vai vendo aquelas que a gente já consegue resolver e começar esse trabalho de melhora. Ou seja, aqueles que estão nesta pegada, nós teremos a chance de viver muito tempo ainda num planeta Terra regenerado, tanto na condição de espíritos encarnados, quanto na condição de espíritos desencarnados. Mas muitos que estão tendo essa chance e não despertarem, eles terão que ser conduzidos a viver em outros planos de consciência. E isso não é um castigo, isso é uma adequação energética. Tudo para o espírito é vontade, é consciência plena. Nós, na condição de espíritos, estamos onde a nossa condição fluídica nos mantiver. Então, nós precisamos aprender a vibrar nas ondas do bem. Oração, a prece, é um canal fundamental para que consigamos desenvolver isso. Manter bons pensamentos. Vocês já ouviram muitas vezes a frase, vigiai e orai. Esse vigiai é exatamente isso, nós precisamos aprender a vigiar o que nós fazemos, como que nós sentimos e o que nós pensamos. Não é um exercício fácil, mas é um exercício necessário. Nos controlarmos e entendermos que nós somos influenciados o tempo todo por irmãos encarnados e desencarnados, que podem nos aconselhar ao bem
alguns não tão bem assim. E entender que às vezes, quando nos advém um pensamento, um sentimento que não é bom, nós fazermos uma avaliação se aquele sentimento, aquele pensamento é meu, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou falando isso? Isso não é para mim. Eu já não me sinto bem nessa situação. Pode ser que no passado a maledicência fizesse parte do meu costume. Eu tinha o hábito de falar dos outros, mas eu já percebi que isso não é bom, nem para os outros, mas muito menos para mim. Então, se eu me pego fazendo isso, mas eu tenho um despertar de consciência, em poucos segundos ou em poucos minutos eu percebo e digo, opa, já estou voltando àquela minha condição que não é mais minha. E aí, pela nossa vontade, nós começamos esse trabalho de melhora progressiva. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime, a moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Tomara que esses espíritos superiores sejamos nós. Para isso que a gente tem que fazer o nosso esforço e a gente tem que correr atrás da máquina. Eu uso o exemplo que é um trem de portas abertas que está passando, a gente tem que correr e pegar o trem. O planeta Terra está passando por esse período de transição e vai subir de uma categoria de mundo de provas e expiações para uma categoria de mundo de regeneração. Nós hoje estamos em condições de viver num mundo regenerado? É essa pergunta que cada um precisa fazer para si. Para que nós sejamos esses espíritos superiores que o texto fala. É a lei do progresso a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. A conquista do reino de Deus é conquista de si mesmo. Ninguém pode fazer essa lição de casa pela gente. O professor pode ajudar, coleguinha de classe pode ajudar, mas quem tem que preencher ali os exercícios da prova e mostrar que sabe somos nós. Então esse é o nosso momento de nós continuarmos o aprendizado da lição e mostrarmos para nós mesmos que nós estamos nesse trabalho de progressão. Quando chegar o momento do nosso retorno à pátria espiritual, para nós que estamos aqui encarnados, esses que eu estou vendo, que infelizmente eu não tenho plena evidência, mas para que nós que estamos encarnados, quando chegar o nosso momento de retorno à pátria espiritual, nós vamos fazer um balanço da nossa programação reencarnatória, daqueles comprometimentos que nós mesmos colocamos para nós, e vamos ver aquilo que nós conseguimos e aquilo que nós não conseguimos alcançar. Como o espírita não desconhece as manifestações da lei de causa e efeito, deve vigiar com mais atenção seus pensamentos, sentimentos, palavras e atos, sempre buscando apoio nas orientações do Evangelho, evitando submeter a onda de desarmonia existente no atual momento evolutivo da vida planetária. O texto é um pouco maior, mas nós não temos um tempo hábil. O que está acontecendo aqui é um chamamento da nossa consciência. Quem conhece a doutrina espírita, ou quem conhece o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, está ciente que nós temos responsabilidades. Quanto mais conhecimento a gente adquire, maior é a nossa responsabilidade. A gente não pode errar e dizer, eu errei porque eu não sabia. Nós vamos continuar errando ainda, muitas vezes, mas nós já conhecemos a verdade. Então, quando nós percebemos esse nosso erro, nós temos que fazer um trabalho de reconhecimento desse erro, que é o que a gente chama de autoconhecimento, e tomar as providências necessárias para solucionar esse problema. Perdão, pedir desculpas, seja o que for. E a seu tempo fazer
a recuperação desse erro, a expiação desse erro, que faz parte dessa lei. Todos temos, assim, na vontade, a alavanca da vida, com infinitas possibilidades de mentalizar e realizar. O governo do universo é a justiça que define em toda parte a responsabilidade de cada um. A glória do universo é a sabedoria, expressando luz nas consciências. O sustento do universo é o trabalho que situa cada inteligência no lugar que lhe compete. O Criador concede às criaturas, no espaço e no tempo, as experiências que desejem, para que se ajustem, por fim, às leis de bondade e equilíbrio que o manifestam. Eis porque permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é ação espiritual que depende de nós. Então, nós somos responsáveis por tudo que nos acontece e somos responsáveis pelo nosso destino. Estamos colhendo hoje frutos de sementes que plantamos lá atrás, há anos atrás, há décadas atrás, há muitas vidas atrás. E amanhã colheremos o resultado dos plantios que estamos fazendo agora. Então, que aprendamos a ser melhores jardineiros da nossa própria existência. Que essas palavras permaneçam em nossas mentes e em nossos corações. Que cada um que está aqui hoje possa receber aquilo que veio buscar e o que necessita para a sua melhora, para o seu progresso. Que nós possamos retornar aos nossos lares melhor do que aqui chegamos, passar uma semana tranquila e nos reencontrarmos em um outro momento próspero. Que assim seja.